quero estar chamando aqui à frente o pastor Lucas. Vai nos trazer a mensagem, o recado do Senhor a nós nesta noite. Boa noite, queridos. Já faz um tempo que eu não venho aqui. A gente estava conversando ali no fundo, tentando descobrir quando de fato foi a última vez que eu vim aqui. Pelo que parece foi em 2021 e eu não imaginava que fazia tanto tempo assim. Mas privilégio de estar aqui com os irmãos, ver alguns que a gente já conhecia, e também conhecer outros novos aí. É uma oportunidade muito boa estar aqui com os irmãos. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar de novo para os irmãos. Meu nome é Lucas, eu sou casado com a Giovana. Nós estamos casados, nós vamos completar agora em junho 4 anos de casados. E Deus nos permitiu neste ano, nós estamos esperando um bebezinho que vai nascer em novembro. A Giovana entrou no 4º mês, tanto que é por isso que ela não está aqui hoje, porque amanhã já vai começar um pouco da rotina. Ela está bem cansada aí por conta disso tudo. Então, por isso ela não veio hoje com os irmãos, das outras vezes ela veio. Mas orem por nós, se vocês lembrarem disso, pela gestação dela. Até aqui tem corrido tudo bem, nem passar mal ela tem passado, mas Deus tem cuidado de nós. Sou pastor dos adolescentes lá na Piba, eu cuido do grupo lá, um grupo bem animado, bem desafiador, lá dos adolescentes, e assim como funciona lá na Piba, fazendo de tudo um pouco lá, do que é possível ser feito lá na igreja também. Queridos, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no texto que a gente leu no começo, Salmo 117, menor salmo das Escrituras que a gente tem. Mais para frente você vai encontrar o Salmo 119, que daí ele é um salmo gigante, um salmo grande, mas o Salmo 117 ele também traz alguns desafios, mesmo sendo apenas 2 versículos. E hoje a gente vai gastar um tempo refletindo aqui nessas palavras aqui e pensando no que Deus tem para as nossas vidas a partir destes versículos. Mas eu gostaria que você abaixasse sua cabeça para nós falarmos com Deus mais uma vez. Pai bondoso, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ler a Tua palavra, de refletir sobre ela, e pensar em como que o Senhor quer que nós vivamos a partir daquilo que nós lemos. Pai querido, muito obrigado porque isso é um privilégio para nós. Obrigado, Deus, porque nós não somos nem um pouco merecedores de saber quem o Senhor é e como o Senhor quer que vivamos. Mas ao mesmo tempo, Pai querido, pedimos que neste momento, que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos faça compreender a Tua palavra. E ao mesmo tempo, Deus, que o Senhor desafie os nossos corações, para que vivamos aquilo que o Senhor deseja. Para que o Senhor mexa em áreas que precisam ser mexidas, que o Senhor cutuque o nosso coração pecaminoso e que o Senhor nos ajude, capacitando as nossas vidas, para de fato viver o que a Tua palavra nos diz. Oramos assim, Deus, gratos em nome de Jesus. Amém. Não sei se você tem vivido isso, mas eu acho que como a gente cantou nessa última música aqui agora, nós cantamos que nós temos 10.000 razões para de fato agradecer aquilo que Deus tem feito. E se talvez a gente parasse para pensar sobre isso, eu não sei se você já tentou, talvez a gente tenha um certo desafio, não que a música está errada, mas a gente vai ter um desafio de conseguir encontrar as 10.000 razões. Mas, ao mesmo tempo, existem outras diversas razões para nós adorarmos este Deus, e para cantarmos, exaltarmos, e fazermos com que esse Deus seja adorado, por privilégios e por oportunidades e bênçãos e cuidados de Deus que muitas vezes a gente nem consegue compreender ou até mesmo imaginar. Talvez você tenha vivido isso por mais os momentos difíceis que nós estamos passando. Por mais que sua vida esteja passando por dificuldades, ainda assim conseguimos compreender e conseguimos encontrar algumas situações em que vemos como somos privilegiados de ter um relacionamento com este Deus. Ao iniciar, se a gente for refletir de uma forma geral,
fato de nós estarmos aqui, o que nos une aqui, não é um time de futebol, não é talvez só família, não é características que nos unem porque a gente tem alguma coisa em comum, mas o que nos une, por mais de diferenças que nós temos, é aquilo que Cristo Jesus fez por nós naquela cruz. E a partir disso, todo o resto faz sentido. A partir disso, nós podemos compreender que somos extremamente privilegiados. E se nós olharmos para tudo isso e vemos como de fato temos experimentado de um privilégio, de um relacionamento próximo, íntimo com este Deus, que é fiel, que é misericordioso, que nos dá 10.000 razões para adorar, com desejo de exaltar a sua glória, queridos, nós poderíamos passar aqui horas dizendo sobre o que Deus de fato tem feito nas nossas vidas. Mas e daí? O que isso causa na sua vida? O que isso faz, no certo sentido, de você olhar para aquilo que Deus está fazendo, e ao mesmo tempo quando você olha ao seu redor, e você vê que você tem um baita de um privilégio, uma baita das oportunidades de viver ao lado deste Deus, mas olhar ao nosso redor e ver que existem tantas pessoas que não fazem. Existem tantas pessoas que não conhecem este Deus. Existem tantas pessoas que não têm este privilégio. E o que isso causa no seu coração? Eu não sei se você é uma pessoa que gosta muito de filme, mas toda qualquer oportunidade que eu tenho, eu gasto minha folga, os meus tempinhos livres para assistir alguma coisa na televisão, algum filme, alguma série, alguma coisa assim do tipo, né? E desde a minha época de criança, na época que era um filme um pouquinho mais antigo, depois fizeram uma nova adaptação do filme. Aí eu gosto desse filme, que é A Fantástica Fábrica de Chocolate. Não sei se vocês já assistiram, ou se você um dia gostaria de assistir, mas se você gostaria de assistir, eu vou te falar algumas coisas que acontecem nesse filme, então espero não te frustrar quanto a isso. Mas basicamente a história desse filme é sobre um homem chamado Willy Wonka, que ele tem uma fábrica espetacular de chocolate, ele produzia chocolates do mais variados tipos que podia ter, e as pessoas comiam do seu chocolate e aproveitavam de tudo. Até que então, por alguns momentos, ele resolve fechar a sua fábrica, pessoas não podem mais entrar na fábrica, ele se isola, e muito tempo depois, ele resolve então abrir a sua fábrica, e algumas crianças poderiam então entrar nessa fábrica e ver o que acontecia ali dentro. E aí faz um concurso, e aquela criança que achasse um bilhete dourado dentro de uma barra de chocolate poderia entrar nessa fábrica de chocolate. A partir disso, então, a história foca para o personagem principal chamado Charlie. E a história nos conta que este personagem é um personagem muito pobre. Sua casinha caindo aos pedaços, vivendo com sua mãe, com seu pai e com seus avós numa situação extremamente precária, em que, sem perspectiva nenhuma de algo bom vir para eles. E a situação da história já começa a imaginar, né, obviamente, né, que a gente imagina que esse garoto ele vai entrar na fábrica de chocolate. Né? Obviamente, a história começa a contar isso pra gente. E por eles serem muito pobres, eles não poderiam sair comprando várias e várias barras de chocolate como o mundo inteiro estava fazendo. Pessoas comprando e conseguindo encontrar essas fábricas, esse bilhete, porque de fato gastaram muito, muito dinheiro para conseguir encontrar aquilo que poderia fazer com que a criança entrasse dentro da fábrica de chocolate. Charlie em si, ele tinha um privilégio. No seu aniversário, seus pais gastavam um pouco dinheiro que tinha e compravam uma barra de chocolate. Uma única barra em todo o ano que passava. E aí então, os pais dele, na tentativa de quem sabe então nosso filho pode entrar na fábrica de chocolate, resolvem adiantar o seu aniversário e compram uma barra de chocolate para ele. E aí a gente fica naquela expectativa, o filme começa a levar a gente e vamos pensar, talvez é agora que ele vai encontrar o tão sonhado bilhete para entrar então na fábrica de chocolate. Ele pega aquela barra, o filme mostra a atenção, foca ali na barra de chocolate,
Ele abre a barra de chocolate e não tem o bilhete. Frustrado com aquilo que estava acontecendo, triste, seus avós ali na expectativa de que ele encontraria a barra de chocolate, o ticket, não encontra. E aí o pai, um dos avós dele vira e fala, mas pelo menos você ainda tem a barra de chocolate. E de fato tinha. O ponto no final das contas é que ele poderia comer aquela barra de chocolate e ele poderia aproveitar daquela barra de chocolate, porque a barra de chocolate era dele. O que ele decide fazer então? Ele abre a barra e ele diz, eu vou dividir com vocês. Ele começa a quebrar a barra, seus avós dizem, não, a barra é sua. E ele diz, a barra é minha e eu faço o que eu quero com a barra. Queridos, quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, nós experimentamos de coisas grandiosas, muito mais do que uma barra de chocolate. A questão é o quanto isso tem causado nos nossos corações, assim como aquele menino, talvez poderia ter sido egoísta, de ter dito, né, realmente, o chocolate é meu aniversário, eu vou aproveitar dele. Mas desejoso em compartilhar com os outros. Será que este é o desejo do nosso coração? Será que ao experimentarmos de coisas grandiosas que Deus tem dado nas nossas vidas, de podermos ver a sua bondosa mão, mesmo em momentos de grandes dificuldades, de podermos ver a sua mão nos direcionando em cada área de nossas vidas, será que isso causa no nosso coração? Será que isso comove ao nosso coração, de fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, daqueles que não conhecem deste Deus, também o conheçam? Porque é isso que o salmista aqui vai nos ensinar. Neste pequeno salmo de 2 versículos, nós vamos ver que experimentar do caráter misericordioso e fiel de Deus nos leva a desejar que as nações o louvem. Experimentar daquilo que Deus tem para com as nossas vidas, da sua misericórdia, da sua fidelidade, da sua lealdade, nos comove, nos constrange, nos leva a desejar que as nações, que os povos, que todos louvem também a este Deus. Mas antes da gente ler o texto de novo, algumas considerações só sobre esse texto. De fato, é um pequeno salmo, 2 versículos, mas ao mesmo tempo, a gente vê uma estrutura muito interessante, assim como a gente vê em tantos outros. Esse aqui é um salmo considerado como um salmo de louvor. Se você vê o Salmo 113, por exemplo, na sua Bíblia, também é um salmo nessa mesma realidade. E que ele começa, um pouquinho diferente do nosso aqui, que ele começa ali no Salmo 113 dizendo aleluia e ele termina com aleluia. Então, quando a gente vê o Salmo 117 terminando com aleluia, a gente pode encaixar ele nesse mesmo formato. Era um salmo usado em adorações comunitárias. Então, quando o povo de Israel se encontrava para adorar a Deus, muitas vezes esse salmo era repetido. Muitas vezes também era repetido entre momentos de louvor, de adoração. Sabe quando às vezes a gente tem as divisões das músicas aqui? Por ser um salmo pequeno, é como se a gente encaixasse no meio delas aqui, a gente vai cantar juntos também o Salmo 117. Em momentos em que nós estamos louvando a este Deus, o povo de Israel cantava esse pequeno salmo, lembrando da grandeza de Deus e do desejo de que as nações fossem também o adorassem. E essas verdades aqui, elas são grandiosas. Por mais que o salmo seja pequeno, por mais que o salmo seja de 2 versículos, ele tem tanta importância e tantas verdades profundas quanto o Salmo 119. E por isso a gente vai gastar um tempinho aqui olhando para ele. Versículo 1, a gente vê um convite às nações. Olha só o versículo 1 junto comigo. Ele diz, louvem o Senhor, todas as nações. Exaltem-no, todos os povos. A primeira coisa que ele começa dizendo aqui para a gente é de louvar ao Senhor. O salmista nos direciona aquilo que nós deveríamos fazer com que nós louvássemos a Ele. Não é a qualquer um ou é qualquer Deus, mas principalmente o Senhor, que era o Deus do seu povo.
Se nós olhássemos quando o povo foi tirado da terra do Egito, quando o povo está caminhando ali durante a época do Êxodo, no Salmo 20, antes de Deus entregar os 10 mandamentos, ele diz o seguinte: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O salmista, ele quer direcionar o nosso louvor para aquele que é o Senhor sobre todo o seu povo, sobre aquele do qual o povo é direcionado por este Senhor, o Senhor que tem uma aliança com este povo, aquele que de fato os tirou da terra do Egito, os trouxe para ele e fez com que ele fosse povo dele. O louvor é a este do qual o povo se relaciona pessoalmente, aquele que criou todas as coisas, que os escolheu a eles como um povo, que deu suas leis e a maneira de adorar, e que a maneira de adorar deveria ser diferente de toda a realidade que eles já tinham enfrentado no Egito e coisa do tipo. Reconhecendo que Ele é Senhor. Louvor a este Deus não é um louvor sobre qualquer outro Deus que eles haviam experimentado. Não é um louvor através de barganhas, não é um louvor através de muito mais pensando naquilo que aquele Deus pode me oferecer, mas um louvor de reconhecimento de quem Ele é. Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, nós nos colocamos como seus servos. Se Ele é Senhor, todos aqueles que estão abaixo dEle devem pelo menos reconhecer a sua humildade e quem eles são diante deste Deus. Queridos, só aqui o salmista já nos lembra quem o Senhor é e quem nós devemos adorar, mas ao mesmo tempo este convite para adorar, o convite que esse povo está dizendo, quando eles estão cantando em comunidade, é para que as nações o louvem este Deus. Ele diz: louvem o Senhor todas as nações. Talvez na sua versão está um pouquinho diferente ainda nesse texto aqui. Ele diz: louvem ao Senhor todos os gentios. O convite do salmista aqui, o convite que está sendo cantado aqui, é para que as nações que não fazem parte, daqueles que não fazem parte do povo de Israel, essa ideia de ser gentil é aqueles que não são israelitas, aqueles que estão alheios ao povo de Deus, aqueles que estão distantes ao povo de Deus, estes devem adorar a este Deus. O convite do salmista é que todas as nações louvem a este Deus. Mas ele nos faz uma outra reflexão aqui na segunda parte desse versículo. Ele nos diz: exaltem-no todos os povos. A ideia parece aqui que o salmista quer nos fazer pensar tanto no sentido de um macro quanto de um micro, tanto na esfera maior quanto na esfera menor. Nós queremos que todas as nações, aqueles que são reconhecidos como nações, se a gente fosse pensar os países de fato, divididos nos continentes, mas ao mesmo tempo nós queremos que cada povo adore a este Deus. Como assim, Lucas? Pensar talvez no nosso país. Nosso país, ele de fato é um país muito grande, com diversos estados, diversas culturas, diversas pessoas. E o desejo, com certeza, talvez é o seu desejo, é de fazer com que, quem sabe, nosso país seja ainda mais alcançado pelo Evangelho. Com o nosso desejo de cada vez mais o Evangelho alcance pessoas, para que essas pessoas possam louvar a este Deus. Que a nossa nação conheça sobre este Deus. Mas ao mesmo tempo, dentro da nossa nação, se a gente for pensar, talvez num grupo ainda um pouquinho menor, se a gente fosse pensar até mesmo nos povos indígenas do nosso país, nós temos diversos povos indígenas que são como os Yanomamis, Xerentes, Guaranis, Tupinambás, Chavantes e tantos outros, que ao todo, somando todas elas, são 305 etnias diferentes só dentro do nosso país.
etnias que têm a sua própria língua, a sua própria cultura, o seu próprio estilo de vida, sua própria forma de se relacionar, sua própria forma de viver e de cultivar relacionamentos. Queridos, nós queremos que estes também louvem a este Deus. Nós queremos tanto na esfera maior de fazer com que o mundo conheça este Deus, mas eu quero também que os povos, os pequenos povos, eu quero que meu vizinho, eu quero que meu bairro, eu quero que a minha cidade, eu quero que a minha região, eu quero que meus colegas de trabalho, eu quero que os meus colegas de escola, de faculdade, eu quero que os meus familiares, aqueles que não conhecem ao povo, não conhecem a Deus, e por não conhecerem ao Deus, não podem louvar a este Deus. Eu quero fazer com que eles conheçam a este Deus. Este é o convite que o salmista está nos dando aqui. O convite do salmista é para que eles louvem a Deus. O convite do salmista aqui é um convite missionário. É um convite de evangelização. Porque o desejo do salmista é para que eles adorem este Deus. Pensando em duas coisas principalmente. Primeiro, não é só pensando nas pessoas que estão ali carecendo de conhecer deste Deus, mas pensando principalmente é de que Deus, Ele merece ser adorado. Queridos, Deus não é um Deus que Ele se restringe principalmente a uma realidade de quatro paredes do qual nós estamos. Ele não se restringe a um pequeno grupo de pessoas que nós poderíamos dizer que somos nós que adoramos a este Deus, porque a grandeza deste Deus é de um Deus que merece ser adorado por muito mais. Mas ao mesmo tempo, o desejo do salmista aqui é de nos mostrar que existe um grande problema. Assim como o John Piper fez, um pastor americano que muitos irmãos devem conhecer, que nos diz que missões existem porque não existe adoração. Pessoas saem do seu lugar para irem pregar o evangelho num contexto missionário, porque aquele povo não adora a Deus. Não só porque eles carecem do evangelho, sim, eles carecem do evangelho. O evangelho transforma as suas vidas, mas o evangelho transforma as suas vidas para que eles possam adorar ao nosso Deus. Queridos, é por isso que nós nos comprometemos com a pregação do evangelho. Nós não nos comprometemos apenas com aqueles que estão lá, mas nos comprometemos com o nosso Deus. Nos comprometemos porque nós queremos fazer com que o nosso Deus seja adorado. E por adorar a este Deus, nós queremos que as pessoas ao nosso redor também o adorem. E quanto isso é uma verdade na sua vida? O quanto, se nós pensarmos aqui, o quanto nós refletimos sobre as nossas vidas? O quanto o desejo de adorar a Deus, o desejo de fazer com que Deus seja adorado por aquilo que Ele fez por nossas vidas, causa em nós oportunidades de pregar o Evangelho. Queridos, se muitas vezes nós não estamos falando do Evangelho, se muitas vezes nós não estamos investindo em pessoas para que elas vão e preguem o Evangelho, é porque existe uma carência nossa, do nosso coração, de fazer com que Deus seja adorado. É porque talvez não existe a compreensão correta do nosso coração de quem é o nosso Deus. E porque não existe uma compreensão correta de quem é o nosso Deus, da sua grandeza, da sua dignidade, nós não pregamos o Evangelho, nós não investimos para que pessoas preguem o Evangelho. Mas se nós compreendemos sobre quem é este Deus, e compreendemos da sua grandeza, e compreendemos sobre quem Ele é, obviamente nós vamos nos comprometer a fazer com que o seu Evangelho, com que a sua salvação alcance pessoas, para que essas pessoas o adorem.
Então, olhar só para este primeiro versículo, a pergunta que ele nos faz é: como está o nosso coração quanto a isso? Será que nós podemos cantar que de fato o desejo de que as nações, que os povos louvem a Deus? Será que você pode dizer com o desejo de fazer com que as pessoas do seu trabalho louvem a Deus? Será que você pode cantar ou até mesmo dizer essas palavras com o desejo de dizer que eu quero que a nossa cidade louve a este Deus? Que eu quero que o nosso estado louve a este Deus? Que eu quero que o nosso país louve a este Deus? E se você tem este desejo, obviamente o seu coração, a sua vida será comprometida de fazer com que o Evangelho chegue a essas pessoas. Mas o texto continua. E ele nos mostra ainda mais do porquê o salmista está dizendo que as nações deveriam louvar este Deus. A razão que ele nos dá, deste desejo que ele está expondo aqui, é porque o caráter de Deus nos leva a convidar estas nações. Olha só o versículo 2. Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. O caráter de Deus nos leva a fazer com que pessoas sejam convidadas a louvar este Deus. Primeira coisa que ele começa nos dizendo sobre o caráter deste Deus é que imensa, como está dizendo aqui na minha versão, ou grande, poderosa, grandiosa, forte, que prevalece sobre todas as coisas, é a sua misericórdia ou o seu amor leal. A misericórdia de Deus prevalece sobre todas as coisas. E é interessante a gente pensar sobre isso aqui, ainda mais na minha versão aqui como traduz, sobre o seu amor leal. A ideia dessa palavrinha aqui é sobre um amor, sobre algo que Deus tem para conosco, que não é algo que depende de nós, que não é algo que Deus tem de uma certa forma de barganha, como que se Deus ele nos amasse a partir de algo que nós fazemos, que se Deus ele nos amasse à medida que eu o adoro, que Deus me amasse à medida da quantia financeira que eu dou, que Deus me amasse diante da medida que eu leio a palavra de Deus, que Deus me amasse a partir da maneira como eu oro diante dEle, como eu falo com Ele. Nós somos assim. Nós somos misericordiosos e nós amamos pessoas muitas vezes a partir da maneira como elas nos tratam. Mas Deus não faz isso conosco. O seu amor e a sua misericórdia, ela é grandiosa, porque ela se manifesta nas nossas vidas independente de nós. Deus ele tem o seu amor leal e o seu amor conosco, ele é incondicional. Não depende de nós. Ainda mais quando nós olhamos o Novo Testamento e refletimos de que Deus, ele demonstra o seu amor por nós, tendo Cristo morrido pelos nossos pecados, quando ainda éramos pecadores. Cristo não morreu por nós quando nós éramos santos. Cristo não morreu por nós quando nós então nos tornamos totalmente perfeitos para receber o seu amor. Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Imenso é o amor leal de Deus. Imenso é essa realidade que nós temos para com Deus. E essa sua misericórdia nos transforma e nos leva a viver de uma forma diferente. Convido você a abrir um texto que nos faz pensar um pouquinho melhor sobre isso. Se você quiser deixar seu dedo aí marcado ainda no Salmo 117, mas pula um pouquinho mais para frente, em 1 Pedro capítulo 2.
1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Ele faz um contraste aqui, principalmente pensando no povo de Israel. O povo de Israel foram os primeiros a serem chamados dessas coisas que estão aqui sendo ditas. E agora Pedro ele nos diz que nós somos este. Olha só o versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Com qual objetivo que nós somos tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só o versículo 10. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Queridos, em Cristo Jesus, por causa daquilo que Cristo Jesus faz por nós, tem derramado o seu sangue, nós experimentamos da sua misericórdia. Nós experimentamos de não receber o castigo eterno, mas o castigo que estava sobre nós foi colocado sobre ele, e agora nós podemos ser povo de Deus, antes inimigos de Deus, mas agora chamados para ser algo diferente, para que através de nós as nações pudessem ver a sua maravilhosa luz. Nós agora que recebemos essa imensa misericórdia, esse imenso amor leal, nós agora através de nós fazemos com que as nações possam conhecer desse seu amor também. Nós somos estes reinos de sacerdotes, geração eleita, uma nação santa, separada como povo exclusivo de Deus, para que no meio de muitos outros que ainda não conhecem, pudessem conhecer deste Deus através de nós. Queridos, por experimentarmos da imensa misericórdia de Deus, por experimentarmos do seu imenso amor leal, daquilo que Ele tem por nós, desejamos com que as nações adorem este Deus. Ainda continua nesse mesmo sentido, ele diz, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Fidelidade diante daquilo que Deus promete a nós. Fidelidade justa, uma fidelidade que de fato é coerente, uma fidelidade que é baseada no seu caráter e não baseada novamente em quem nós somos. Baseados naquilo que Ele promete, naquilo que Ele vai cumprir e não baseado naquilo que nós desejamos. É interessante, a gente às vezes coloca que Deus ele é fiel, mas muitas vezes estamos dizendo que Deus ele é fiel para nos dar aquilo que nós então queremos. Mas não é isso que nós estamos entendendo sobre a fidelidade de Deus. Deus ele é fiel diante daquilo que Ele promete ser, mas ao mesmo tempo temos a certeza e a convicção de que a sua fidelidade ela não se esgota. A sua fidelidade dura para sempre. Misericórdia, amor leal e fidelidade. Queridos, não é isso que temos experimentado deste Deus. Se você pudesse fazer talvez um pouco de reflexão sobre a sua vida. Se você pudesse refletir sobre talvez o sustento diário que você tem na sua vida. Se você pudesse refletir sobre a sua história e ver como Deus tem guiado a sua vida, não poderíamos dizer que o amor leal de Deus e a sua fidelidade tem sido uma marca da demonstração do seu caráter em nós. Ou se talvez até mesmo pensássemos que a nossa vida, assim, talvez um grande dos maiores sofrimentos, mas ainda assim quando nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos como Ele derrama isso sobre nós, podemos dizer sim, que amor leal e fidelidade, o caráter deste Deus, é algo que nós temos experimentado. Só uma coisa interessante. Esse salmo, ele era cantado pelo povo de Israel. Este salmo, ele era cantado por um povo que de fato conhecia sobre este Deus.
Graças a Deus que o Evangelho se espalhou. Graças a Deus que o Evangelho chegou a nós. Mas ainda mais pensarmos naquela época, onde Deus ele se relacionava única e exclusivamente através de um povo. E que outros que queriam fazer parte de um relacionamento com este Deus, se adentravam neste povo. E ainda mais se a gente olhar a partir de Gênesis, em que o homem peca. E ali a partir então, a gente vê a realidade de um distanciamento de Deus entre o homem. Logo depois do primeiro casal pecar contra este Deus, nós vemos a primeira morte. E logo depois o mundo sofrendo iniquidade e não encontrar nenhuma pessoa justa. Deus trazendo condenação e salvando apenas uma única família. Logo depois a gente vê como isso continua e o povo e as pessoas, os seres humanos, querendo fazer com que o seu nome seja exaltado, querendo construir uma torre que chegasse até então os céus e dissessem: o nosso nome é grande. Deus os confunde, os separa, fazem com que línguas se tornem diferentes. E assim as nações acabam sendo então formadas. Os povos começam a ser formados. E assim então a gente vê em Gênesis capítulo 12, que Deus chama um homem e diz: a partir dele, eu formarei uma nação. A partir de Abraão, aqueles que o abençoarem, serão abençoados. Mas aqueles que o amaldiçoarem, também serão amaldiçoados. E a partir de então, Deus ele começa a se relacionar com Abraão, e assim então com seus descendentes, formando um povo. E que este povo também deveria ser bênção para as nações. Que este povo deveria ser o povo do qual as nações que um dia se perderam pudessem conhecer sobre este Deus e se relacionar com este Deus. Mas, queridos, você não precisa gastar muito tempo lendo as Escrituras e lendo o Antigo Testamento que você descobre que isso não funciona. Que você descobre como esse povo não cumpre aquilo que eles deviam fazer. Mesmo tendo o Salmo 117 em suas mãos. Mesmo cantando sobre a fidelidade, sobre o amor leal deste Deus, eles não foram bênção para as nações. Não fizeram com que as nações conhecessem sobre este Deus. E por um lado, que privilégio isso também. Porque por causa disso, da insuficiência do povo de Deus, de fazer com que as nações fossem abençoadas e se tornassem também parte do povo de Deus, por eles não conseguirem cumprir aquilo que Deus os deu para fazer, porque eles não conseguiriam. Deus envia aquele que de fato seria capaz de fazer. Deus ele envia seu Filho. Para que, como a gente vê em João 1, capítulo 12, nos dizendo: mas de fato todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem em seu nome. Se a salvação ainda tivesse sido restrita a um único povo, provavelmente o Evangelho não teria chegado a nós. Mas o povo de Israel, que rejeitou a Jesus, Jesus veio então, rejeitado pelo povo de Israel, mas ao mesmo tempo todos que criam neste Jesus, se tornavam filhos. 2000 anos depois, esta salvação chega também a nós. E esta salvação nos possibilita que nós possamos dizer o que este versículo 2 está nos dizendo. Mas, queridos, nós podemos cair no mesmo lance que o povo de Israel caiu. De talvez experimentarmos de coisas grandiosas de que Deus tem para nos oferecer. De experimentarmos aquilo que Deus tem nos dado, de experimentarmos do seu cuidado, de experimentarmos da sua fidelidade, do seu amor, mas ao mesmo tempo sem fazer com que outros ao nosso redor também conheçam sobre este Deus. Podemos ter um relacionamento íntimo, próximo, experimentando de coisas grandiosas de Deus, mas ao mesmo tempo sem transbordar
para que outros também, de fato, conheçam deste Deus. Experimentar do caráter misericordioso e fiel de Deus nos leva a desejar que as nações o louvem. Você tem experimentado o caráter de Deus? Você pode dizer isso? Com certeza nós podemos. Com certeza nós temos 10.000 razões, ou muito mais, para adorar este Deus. Mas e daí? Será que isso nos constrange a fazer com que outros também possam louvar ao nosso Deus? O texto termina dessa forma dizendo: Aleluia. Louvado seja o Senhor. E será que este é o nosso desejo? Será que esse é o nosso desejo de fazer com que o nosso Deus seja louvado em nossas vidas e também por outros que estão ao nosso redor? Será que nós temos investido as nossas vidas, investido o nosso tempo, sendo intencionais em fazer com que o Evangelho alcance pessoas para que elas possam louvar este Deus? Gostaria de orar com os irmãos. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Porque de fato temos experimentado coisas grandiosas de Deus. Mas será que isso tem nos feito com que outros também possam conhecer deste Evangelho? Que Deus nos capacite a usar do seu caráter, daquilo que Ele está fazendo em nós, para que outros venham também a louvar a Ele. Vamos orar.